Estamos de volta com o Game Shark de Yakuza Like a Dragon. O jogo tem nota 83 no agregador Metacritic para suas versões para consoles e para PC. São ao todo 80 avaliações positivas e 13 mistas. O Kotaku escreveu que adorou a ideia de transformar Yakuza em um RPG, já que há muito tempo a série flertava com o gênero, seja com grandes diálogos, árvores de habilidades e sessões com equipamentos. Apesar da mudança no combate, o review destaca que a espinha dorsal da série permanece no novo episódio, com muita bizarrice e tramas secundárias. As críticas vão para o roteiro. Segundo o Kotaku, Like a Dragon parece se preocupar mais em amarrar as pontas soltas do que seguir adiante com um novo protagonista. Já o site Eurogamer também fez muitas ressalvas à história de Like a Dragon. A análise destaca que o enredo muitas vezes passa a mensagem de que o crime é necessário, causando reações mistas por quem jogou o game. A publicação descreve a jogatina como uma montanha-russa de emoções em uma campanha que terá momentos bons, momentos muito ruins e momentos que te farão sentir de tédio a descrença. E o que disseram os brasileiros? O site Tecmundo descreveu que Like a Dragon tem seus problemas com as câmeras que travam em alguns momentos, mas nem essas falhas apagam o brilho do novo capítulo da franquia. A publicação deu nota 95 de 100 para o jogo, se contrapondo a críticas à história de outros reviews gringos. Para a avaliação, a história de Like a Dragon é intensa e ilumina cantos obscuros da sociedade que muitas vezes a gente não quer ver, rendendo muitas gargalhadas pelo caminho. Já com o lançamento de Like a Dragon no Japão consolidado, a série Yakuza ultrapassou a marca de 14 milhões de unidades vendidas, segundo o relatório fiscal de 2020 da SEGA. Yakuza chegou originalmente para o PlayStation 2 em 2005. De lá para cá foram lançados um total de 18 jogos, entre os 8 da série principal, remakes e seus spin-offs. Apesar dos bons números, o relatório fiscal aponta que a SEGA ainda considera Yakuza uma série de nicho e especialmente forte no Japão. A franquia hoje está em uma posição confortável no Ocidente e no Oriente, mas o começo dessa história não foi tão bem assim. Yakuza demorou até conseguir um sinal verde para sua produção dentro da SEGA. Em entrevista à revista Edge, o criador desse mundo, Toshihiro Nagoshi, revelou que a Nintendo e a Microsoft rejeitaram apostar na franquia Yakuza por acreditar que a ideia não valia o investimento. Os jogos ganharam sinal verde na SEGA, mas a própria empresa também não estava muito animada com a ideia. Boa parte do receio de Yakuza vinha de suas bases. Toshihiro tinha a intenção que a franquia se afastasse dos padrões dos jogos feitos no Japão até 2020. A ideia era desenvolver um game sem apelo para crianças e mulheres, focando a experiência no gosto de homens japoneses. Nagoshi disse que muitos elementos de Yakuza refletem seus próprios gostos pessoais, como a presença ostensiva de bebidas e mulheres. As missões das campanhas, além dos nomes de personagens, são herdados de casos que o criador ouviu ou pessoas que o ajudaram durante a vida. A ideia ainda tinha mais um entrave: a temática. Yakuza é a maior organização mafiosa do mundo, um problema e um tabu para o governo japonês pela sua atuação dentro e fora dos parâmetros da lei. Assim como em outros países, a Yakuza é organizada em famílias rivais que disputam dinheiro e influência. Na estrutura existem os padrinhos, que oferecem dinheiro, conselhos e proteção, e os afiliados, que são subordinados que juram fidelidade incondicional à família. Qualquer jovem com 25 anos pode ingressar na Yakuza. Quem adere à organização recebe aulas de artes marciais, manejo de facas e outras armas brancas. Os subordinados geralmente são tatuados para demonstrar sua lealdade e nunca devem revelar segredos da família. O código de conduta da Yakuza ainda proíbe o envolvimento com drogas, o roubo de dinheiro da quadrilha, a desobediência aos superiores e que os membros procurem a justiça. Quem falha com as regras corta um dedo da própria mão e o oferece à família como um pedido de desculpas. A polícia estima que metade do faturamento da Yakuza tem origem em atividades legais como a construção civil, mercado financeiro e o setor imobiliário. As famílias possuem mais de 1.000 empresas de fachada, incluindo agência de emprego, companhias de seguro e até estúdios de cinema. As empresas lavam dinheiro para o outro lado da organização. A máfia atua em operações ilegais como a prática de extorsão, agiotagem, pagamento de propina e suborno para agentes públicos, além de prostituição, jogos de azar, exploração de trabalho escravo, pornografia infantil e tráfico de drogas. Fazer parte da Yakuza não é um crime no Japão,
mas negociar empréstimos ou proteção com as famílias se tornou. A expansão das atividades ilegais tem contribuído para o declínio da imagem positiva que a máfia japonesa construiu com ações humanitárias ao longo dos anos. A Yakuza costuma socorrer vítimas de terremotos no Japão com alimentos e primeiros socorros. Mesmo assim, a organização continua com a imagem em declínio. A polícia estima que a Yakuza perdeu mais de 33 mil membros nos últimos anos. A organização já contou com 180 mil pessoas no final da Segunda Guerra Mundial, o que representava metade da força policial do Japão. Parte da população passou também a não permitir a entrada de pessoas tatuadas em estabelecimentos privados e não contratar jovens com os dedos cortados. Em meio a essas polêmicas, o primeiro jogo de Yakuza foi lançado no Japão em 2005 com o título original de Ryuga Gotoku, para evitar ligação direta com a máfia. A série foi lançada para o PlayStation 2 e deu seus primeiros passos rumo ao sucesso nos consoles da Sony. O primeiro game da série mostra o começo da jornada de Kazuma Kiryu, um homem que busca respostas após ser preso ao assumir o assassinato do seu chefe do clã. O crime foi cometido pelo seu melhor amigo, que sumiu com a sua amada e com o seu dinheiro. Caraca, que difícil essa vida. O game ganhou um remake em 2017 chamado de Yakuza Kiwami. Desde o começo, a série replica aspectos da organização criminosa na vida real. Uma dessas semelhanças é que, em Yakuza, você não encontrará facilmente inimigos com pistolas ou facas. O Japão tem pouco acesso às armas de fogo, então no game, na vida real, os membros da Yakuza costumam atacar com artes marciais e armas brancas. Kiryu ataca também com objetos do cenário, que podem ser até bicicletas ou motos. O protagonista é visto como um bad boy durante as lutas, mas mostra uma personalidade dócil e gentil nas missões. A história de Kiryu continua em Yakuza 2 de 2006 e o remake de Yakuza Kiwami 2. A trama está situada nos anos 80 e mostra a briga entre os clãs japoneses e uma nova máfia coreana que agora atua no Japão. Yakuza 3 mostra Kiryu aposentado e em paz administrando um orfanato com a sua filha adotiva Haruka. As coisas mudam quando o protagonista descobre que um antigo aliado não estava morto e está envolvido com uma operação do governo norte-americano no Japão. Yakuza 4 dá uma pausa na história de Kiryu e apresenta 4 novos protagonistas. Eles enfrentam uma polícia corrupta que prendeu integrantes do alto escalão do clã Tojo. Yakuza 5 uniu os novos protagonistas com Kiryu, que está de volta da aposentadoria para investigar por conta própria o assassinato do agente de Hakura, sua filha adotiva que resolveu seguir os passos de uma cantora pop japonesa. Yakuza 6 The Song of Life foi lançado em 2018 e é uma sequência direta do título de 2012. A carreira de Haruka é prejudicada quando todos descobrem segredos do seu passado com Kiryu. O protagonista é preso e, ao ser solto, já não encontra mais sua protegida. Haruka deixou para trás um filho pequeno. Kiryu então parte para entender o que aconteceu. Antes de Like a Dragon chegar com um novo protagonista, a série principal da franquia ainda ganhou o título Yakuza 0, de 2015. O jogo é um prequel e narra as primeiras aventuras de Kiryu no clã Tojo. Até hoje, o game é uma boa porta de entrada para a franquia. A série ainda tem seus spin-offs, alguns que inclusive elevam o tom jocoso e bizarro da franquia. É o caso de Yakuza Dead Souls, que se passa em uma realidade alternativa em que os personagens precisam combater uma invasão zumbi em Tóquio. Já Yakuza Kenzan e Yakuza Ishin são focados no Japão feudal e protagonizados por figuras históricas para os japoneses. Os dois títulos nunca chegaram ao Ocidente. O spin-off mais conhecido de Yakuza é Judgment, que mostra a história de Takayuki Yagami, um advogado arruinado, assombrado pelo passado, que vai em busca de redenção enquanto trabalha como detetive particular na criminosa Kamurocho. O jogo era exclusivo de PlayStation 4, mas com a parceria da Sega com a Microsoft, receberá uma nova versão para novos consoles em 2021. Judgment chega para PS5, Xbox Series X e Google Stadia no dia 23 de abril. A nova versão ganhará melhorias gráficas rodando a 60 quadros por segundo, carregamentos rápidos e contará com todas as DLCs já lançadas. E tem mais, vem aí para a franquia Yakuza! Hollywood está produzindo um novo filme live action para a série. A produção ainda não tem data para estrear, mas, segundo o criador de Yakuza, o filme só será gravado se o roteiro for muito bom.
Nagoshi disse que está acompanhando a produção ocidental para garantir que o filme corresponda bem ao universo dos jogos. Essa não será a primeira adaptação de Yakuza para o cinema. Em 2007, o diretor Takashi Miike trabalhou em um longa totalmente produzido no Oriente. Curiosamente, o filme se chama Like a Dragon, o mesmo nome que Yakuza 7 recebeu no Ocidente. A adaptação acompanha os primeiros passos de Kiryu saindo da prisão e a busca do mafioso de terno cinza pela mãe de Haruka, personagem que se tornaria central nos jogos seriados. Muitos dos acontecimentos do primeiro Yakuza estão no filme, como o sumiço do dinheiro do clã Tojo. O diretor Miike já tinha experiência com longas sobre a máfia japonesa e a adaptação de jogos para o cinema. Ele trabalhou no filme de Phoenix Wright. O resultado de Like a Dragon foi positivo, mas vamos ver se o novo filme da franquia também representa. O Game Shark vai ficando por aqui. Assistam agora o Mais Geek. Um beijo e até mais!